signo de Libra, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua leitura para abril. Vamos às mensagens, orientações e inspirações do tarô para os librianos para o mês de abril de 2024. O que se abre para Libra em abril. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar a sua leitura particular, mesa radiônica, mapa do autoconhecimento ou então a constelação sistêmica. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, lá no site tá bem explicadinho os valores, tem vídeos descritivos também. Vai lá e dá uma olhadinha e depois a gente conversa, ok? Vamos lá então, signo de Libra. Qual é a chave ou a porta que se abre aqui? E muito rapidamente veio o 10 de espadas, que é uma carta que finaliza uma dor crônica, uma dor já que vem há muito tempo, pode ser do seu corpo físico, pode ser de vidas passadas, uma coisa inclusive kármica aqui, energética, espiritual, que está finalizando. 10 de espadas está falando de um fechamento, né? É como se o mês abrisse fechando uma história. Então você abre o mês encerrando uma história, colocando um ponto final em alguma dor, em alguma pendência, em alguma coisa que te traz um alívio, sabe? Aquela sensação de, nossa, ufa, acabou finalmente, graças a Deus. É isso que acontece logo no início de abril, tá? Então o mês de abril é essa porta de cura, de restauração, de reorganização energética para algumas pessoas e também reorganização kármica, digamos assim, como se você tivesse finalizado um karma, finalizado um aprendizado que foi doloroso, mas que você sabe que foi necessário e agora você está pronto para seguir uma nova fase da vida em abril, sem dor, sem pendências. Para algumas pessoas, muito específico para algumas pessoas, especialmente para quem é da área da saúde ou terapêutica, aqui fala de você começar a estudar medicina tradicional chinesa, acupuntura, auriculoterapia, alguma coisa nesse sentido das terapias energéticas chinesas ou japonesa ou medicina alemã também, tá? Medicina germânica, alguma coisa nesse sentido. Caso você já tenha pensado nisso, tá super favorável, tá? Isso é uma confirmação de que você tá no caminho certo, porque não é, às vezes não é a sua cura, você sendo curado, mas você se colocando a serviço, curando outras pessoas. Panorama para os librianos. Panorama de abril para os librianos. 2 de ouros e o carro. Aqui a gente tem um certo equilíbrio até, né? Eu vejo, tá meio que fazendo um malabarismo, sim, mas eu vejo que você tá indo muito bem, tá conseguindo dar conta, tem um equilíbrio relacionado às finanças, as coisas estão indo bem, estão caminhando bem. E elas caminham em direção a esse carro. E aí tem duas mensagens. Uma coisa é, você tá dando conta, para quem é libriano que tá dando conta, né? Embora as coisas estejam, tô equilibrando os pratinhos, mas eu tô conseguindo me resolver aqui. Agora a coisa melhora de vez. Então o carro ele traz uma perspectiva de sim, a coisa vai melhorar muito mais rápido do que você tinha imaginado, desde que você saiba direcionar os esforços. E pare de fazer duas coisas ao mesmo tempo e foque em uma coisa e dê direcionamento para que esse carro caminhe numa única direção. Porque se você quiser fazer dois percursos ao mesmo tempo, não vai rolar. Você vai ter que optar. É uma carta de escolha. Você vai ter que decidir qual é o caminho que você vai. Primeiro, pelo menos. Tudo bem, você quer fazer as duas coisas? Você pode fazer, só que você tem que decidir. Primeiro eu vou para lá e depois eu vou para cá. Primeiro eu resolvo isso e depois eu resolvo aquilo. As duas coisas ao mesmo tempo não vai dar. Sinto muito, tá?
você vai ter que priorizar. E aí a gente pode estar falando de priorizar áreas da vida. Eu vou ter que priorizar o meu relacionamento ou eu vou ter que priorizar o meu trabalho. Você vai ter que fazer uma escolha. Porque as duas coisas aqui, né, ao mesmo tempo não vai rolar. Tá? Isso é uma mensagem. Outra mensagem. Libra, para quem está numa coisa de eu tô tentando equilibrar os pratinhos, mas eu não tô conseguindo, eu tô me virando financeiramente, mas nunca, né, eu não tô dando conta, eu não levo jeito para isso. Sabe aquele cara que fica às vezes no farol, fazendo uns malabarismos e o cara não é bom, ele fica lá o dia inteiro fazendo, mas ele erra, ele não consegue acertar a bolinha, ele tá tentando, mas ele não é bom naquilo. E você olha, você até dá uma moedinha, mas porque você fica com dó e não porque ele desenvolveu um bom trabalho. É um pouco isso, tá? Tem uma coisa aqui que você tá capengando, mas não tá rolando. E aí você tem que desistir, né? Se não tá rolando, é porque é hora de você desistir. Por quê? Por que desistir? Porque aqui tá insustentável, ele tá num pé só. Não vai ficar por muito tempo, vai cansar. E aí, antes que você canse, é melhor você pegar um carro e ir fazer uma outra coisa da sua vida. Tá? Então, se você está fazendo uma coisa, você está se esforçando muito e não está tendo resultado, é porque não é aí. Você não é o cara do circo, você é o cara de fazer uma outra coisa. Só que aí você vai ter que pegar o carro e descobrir que coisa é essa, afinal de contas, que você sabe fazer. Porque você não dá mais para trabalhar nesse lugar, nesse circo, né, nessa atividade. E aí você tem que se permitir puxar o carro. Puxar o carro, tá? Só que aí as esfinges estão deitadas, você vai ter que dar a voz de comando. Tá bom, então eu vou fazer tal coisa. Eu vou ter que decidir e definir. É isso que eu vou fazer. Agora, para onde você vai, o que você vai fazer, eu não sei. Aí é por sua conta e risco, é uma leitura geral. Se precisar, vem fazer uma leitura particular ou seu mapa do autoconhecimento. Mas o ponto aqui, eu deixo a minha cidade natal, eu deixo o meu lugar de origem e caminho na direção de algo diferente, algo que eu ainda não tentei. E é isso que me traz progresso e é isso que me faz avançar na vida. A porta que fecha o mês para vocês é a porta do 2 de bastos, 2 de paus. Dois de paus é aquela porta da observação. É como se você estivesse observando o que eu vou fazer, qual é a melhor estratégia, quem são as parcerias, o que eu posso pegar. Né, desse quarto aqui eu entro, né, de uma forma muito sorrateira, muito como se fosse invisível, né? Eu atravessei a porta sem que ninguém percebesse e aí eu tô vendo o que eu vou pegar desse quarto que vai me servir para eu seguir a minha jornada, como se você estivesse fugindo. Fugindo não é bem a palavra. Você estivesse saindo escondido de algum lugar. Tá? Você não quer que ninguém perceba o que você está fazendo, mas não estou falando de uma forma negativa, tá? Vamos tentar reformular. É como se você estivesse guardando segredo, você não quer que ninguém saiba que você está estudando, sei lá, que você não quer que ninguém do seu trabalho saiba que você está estudando astrologia, por exemplo. Então você está assim meio que cautelosa, sorrateira, muito cuidadosa, né? Você quer dar um próximo passo de carreira, por exemplo, mas você não quer que ninguém saiba qual é o próximo passo, digamos assim. Né? Você tem os seus planos, os seus projetos, mas você não quer que ninguém saiba. Então você está fazendo as coisas meio que em off. Para algumas pessoas tem uma coisa de espionagem,
um pouquinho, né? Um pouquinho, mas não é espionagem no sentido negativo. Por exemplo, você trabalha numa doceria, sei lá, numa confeitaria, e aí você tá sempre de olho, aprendendo ao máximo como que fulano faz os doces, como que a fulano faz aquele bolo, como que as pessoas, né, lidam, como que são feitas as compras e o armazenamento dos ingredientes. Você tá sempre de olho. Para quê? Para você coletar informações que você vai usar no seu negócio quando você abrir a sua própria confeitaria, por exemplo, tá? Então eu vejo também essa energia, não de espionagem, mas de observação, para que você vá coletando informações que de repente lá na frente você pode usar e aplicar no seu próprio negócio. E é essas informações que podem sim te ajudar a ter esse progresso aqui na frente, tá? Ou você se inspirando, de repente eu trabalho num lugar e eu vejo como as pessoas fazem tal coisa. E aí isso me inspira não a montar um negócio igual, mas a usar o que eles fazem de bom para um próximo passo. Quando de repente eu sair dessa empresa, eu sei que os métodos, os processos, a documentação é organizada dessa maneira, então daí lá na frente eu vou mudar de emprego e aí eu consigo aplicar essa metodologia nessa outra empresa, tá? É isso, mas não é no sentido de espionagem industrial, tá? É no sentido de aprendizado, de ir coletando bagagem que te dão mais suporte para você melhorar os seus processos, melhorar a sua consistência profissional, digamos assim, tá? Claro que depende sempre da intenção da pessoa, né? Mas eu vejo que não é assim, numa forma negativa. Você não vai levar vantagem, você não vai vender a fórmula, né, para o concorrente. Não. Você está usando isso como fortalecimento da sua experiência, né? Mas, por outro lado, para quem tem empresa, para quem tem um negócio que trabalha com informações confidenciais, para quem é chefe, né? Aí sim, fica atento com a sua equipe nesse sentido de espionagem industrial, tá? 10 de espadas com 2 de espadas. Libra, tem alguma coisa aqui que você finaliza, ou que finaliza na sua vida, né? 10 de espadas, de novo, é a mesma carta. Uma sensação de dor, de perda, de apatia, de que não estava muito legal alguma situação, isso finaliza, tá? Isso tá acabando, essa fase da sua vida tá acabando. E o 2 de espadas, que fala que as coisas realmente estão ficando mais calmas. Talvez nesse momento seja difícil de acreditar ou você duvide um pouco, mas está acabando, tá? Essa fase de perrengue, essa situação de doença, essa coisa familiar aí que tá meio esquisita, que sempre dói na sua alma, tá acabando. Imperador com a justiça. Tá acabando, é o poder pessoal. A justiça traz assim verdade, então as coisas estão vindo à tona, vindo às claras, você conseguindo ocupar o seu lugar de poder de certa forma. Por quê? Porque algo se revela e de repente, se você foi aí é uma mensagem muito específica, tá? Se você foi rebaixado ou apunhalado pelas costas de alguma forma, ou teve a sua integridade colocada em dúvida, em questionamento, ou você teve, não uma puxada de tapete, mas sofreu algumas rasteiras, alguns reveses no seu trabalho, aqui agora você reocupa a sua liderança, você reocupa esse lugar de poder ou você retoma a sua reputação, tá? Porque algo é revelado, porque as coisas são evidenciadas, porque
algo se move e traz um ajuste, pode ser inclusive um ajuste kármico. Então você fez algo muito bom e agora você está recebendo algo muito bom, a justiça sendo feita nesse sentido de reequilíbrio, de reharmonizar e te devolver aquilo que era seu originalmente, tá? Pode ser uma restituição, uma reparação de alguma questão. 6 de paus com a rainha de copas. Libra, tem uma coisa aqui de vitória, de reconhecimento. Pode ser no seu trabalho? Pode. Mas eu vejo um pouco mais no sentido de amoroso, de família, de relacionamento. Como se as pessoas estivessem reconhecendo o seu valor, reconhecendo algo que você conquistou. Então é como se fossem alguns aplausos, digamos assim, mas não vejo que você vai ficar convencido, mas você vai ficar muito feliz porque as pessoas estão reconhecendo o seu bom trabalho, o seu bom desempenho. Aquela sensação, né, de passei no concurso e as pessoas estão me parabenizando, passou no vestibular e, né, tá todo mundo comemorando junto. É nesse sentido, tá? Desse agraciamento, dessa bênção que chega para você e que te traz um sentimento de lugar alcançado. Alcancei um lugar, alcancei uma posição. E não é nem pela posição que você alcançou, mas é pelo processo que foi tão cansativo e todo mundo acompanhou e estava todo mundo torcendo para você e eu vejo todo mundo celebrando junto com você, tá? Todo mundo, né? Sua família, seus amigos, as pessoas queridas te parabenizando. Aqui tem uma coisa de rede social, tá? Por algum motivo vem uma história de rede social aqui, de reconhecimento, de reputação nas redes sociais. Se você trabalha com comunicação em redes sociais, talvez você faça algum post que viralize ou alguma coisa que amplie a sua autoridade, entende? Então eu vejo esse crescimento aí para você. E o pajem de copas com o pendurado. Alguma situação afetiva, aqui é para quem tá solteiro, tá? Para quem tá solteiro e tá, assim, tá meio que inseguro em relação aos próximos passos amorosos, de romance, segura mais um pouco, aguenta mais um pouco. Não é o momento ainda de você avançar em direção a um novo amor, uma aventura amorosa. Talvez você nem esteja tão afim assim, né? Eu vejo você assim um pouco imaturo ainda. Precisa curar algumas feridas, precisa esperar passar um pouco mais um tempo. As coisas estão em suspenso nesse campo mais romance para os solteiros, tá? Então, não é sua prioridade desse mês, digamos assim. Se aparecer, apareceu e vai levando de boa, vai conhecendo, mas eu vejo que não vai passar de uma pequena boa amizade, tá? Então, espera mais, ainda não é favorável para grandes movimentos porque está em suspenso, porque aquela pessoa que realmente você quer, ou que está alinhada com você, ela não está disponível. Mensagem final para os librianos. Roda da Fortuna. Eu confio em tudo que o universo me trouxer, ou eu confio em qualquer coisa, né? Qualquer coisa, o que quer que seja que o universo traga até mim, eu confio plenamente no fluxo do universo. Então, confie no fluxo do universo, tá? O universo vai trazer as coisas para você no tempo certo, quando você estiver maduro. Se surgirem oportunidades, abrace a oportunidade. Se surgirem desafios, abrace os desafios, tá? O universo traz aquilo que a gente precisa no momento que a gente, né? O universo traz aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Essa é a frase. O universo vai trazer aquilo que você precisa para crescer, para aprender,
né, para evoluir, não necessariamente aquilo que você quer, ok? Então confia. É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e a gente se vê no próximo vídeo.